Semana passada, o pastor Heron expôs para nós Êxodo 17, do versículo 1 ao versículo 7. E hoje nós vamos expor Êxodo 17, do versículo 8 até o versículo 16, terminando assim esse capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, do verso 8 ao verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar, ele deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, dessa palavra que é a vontade do Senhor para nós. Palavra revelada, inspirada, infalível, inerrante e suficiente para conduzir a nossa vida neste mundo, Pai. Pedimos para que o Teu Espírito nos auxilie na compreensão dessa mensagem e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o nosso coração não se perca daquilo que será falado nessa noite. Repreendemos em nome de Jesus toda distração e pedimos o auxílio do Teu Espírito para nos concentrarmos de modo reverente e respeitoso a palavra do Senhor, que é a voz de Deus para nós. Me usa como simples servo do Senhor. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. O Senhor está entre nós. Esse é o tema da nossa mensagem. O Senhor está entre nós. Jesus, onde você está? Quem nunca fez essa pergunta? Até quando, Senhor, vou ter que suportar esse problema? Quem nunca orou essas palavras? O nosso problema não está restrito apenas a um coração que reclama e que murmura. Facilmente em nosso coração colocamos Deus no banco dos réus. De maneira natural, como pecadores, eu e você, nós colocamos o nosso Senhor à prova. E isso é pecado. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Em nossa peregrinação rumo à eternidade, o nosso comportamento não é muito diferente do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida, Canaã. Na realidade, aquela caminhada no deserto é um espelho da nossa trilha nesse mundo. A título de elucidação, para a gente recapitular o contexto desse trecho, o capítulo 17, ele começa revelando a circunstância que fez o povo tentar ao Senhor no deserto de Refidim. Não havia água para o povo
beber. Essa situação não era novidade na experiência do povo que há algum tempo já peregrinava pelo deserto. Eles haviam passado pela experiência de Mara, aonde as águas eram amargas. Contudo, diferente de Mara, em Refidim, do verso 1 ao verso 7, nem água amarga tinha. Ou seja, o povo estava em um deserto sem aquilo que é essencial à vida, água. Diante desse cenário, qual deveria ter sido a reação do povo? Irmãos, qual deveria ser a reação de um povo que em Mara presenciou Deus tornando águas amargas em água doce? Qual deveria ser a reação de um povo que com os próprios olhos viu ações sobrenaturais no Egito, que viu o mar se abrir e fechar, matando os seus inimigos? Qual deveria ser a reação no coração daqueles que foram alimentados com o maná e as cordonizes que caíram literalmente do céu? O povo deveria ter tido um coração firme no Senhor, mas não é isso que o texto nos mostra. Pelo contrário, o povo criou um tribunal contra Moisés para matá-lo. Isso está aí no verso 2. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. A murmuração revela o coração. A murmuração descortina a alma e expõe a incredulidade. Não importa o que Deus tenha feito, o reclamão, ele nunca está satisfeito. E o reclamão é eu e você. Não importa o quanto Deus nos abençoe, quando chega o problema, o nosso coração naturalmente se inclina à murmuração. Diante desse contexto, o nosso texto diz que o lugar onde o povo de Deus murmurou por causa de água ficou conhecido como Massá e Meribá, que significa, respectivamente, provocação e reclamação. O lugar onde o povo provoca Deus, no sentido de tentar a Deus, e onde o povo reclama. E nesse lugar, em Refidim, conhecido como Massá e Meribá, o povo faz uma pergunta, lá no verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? E Deus responderia de uma maneira prática. Porque veja, até esse momento, o problema do povo de Deus era interno. Era um problema do coração, era uma questão do coração. A luta era interior, não era exterior. Eles deveriam travar no coração uma batalha contra a murmuração, contra a reclamação, contra a ingratidão. A caminhada no deserto estava ensinando ao povo de Deus que Deus era o guia, que Deus era o libertador, que Deus era o único Salvador. Eles estavam aprendendo que eles deveriam confiar no líder Moisés, que o próprio Deus estabeleceu sobre eles, ao invés de quererem matá-lo. Pastor Heron falou sobre isso no último sermão da série, que no hebraico aqui o contexto e a dinâmica não é apenas do povo reclamando com Moisés, mas é o povo criando um tribunal para apedrejar Moisés. Isso no hebraico é muito claro. E agora o povo aprenderia algo novo e importantíssimo para essa caminhada no deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Deus ensinaria ao seu povo a importância da oração como uma arma espiritual. A revelação escrita de Deus, a Bíblia, nos mostra que os amalequitas atacaram Israel em Refidim. É assim que começa o nosso texto. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Qual foi o motivo? O texto não revela. Mas quem eram os amalequitas? Quem era esse povo que atacou Israel? Os amalequitas, eles eram nômades do deserto da linhagem de Esaú, irmão de Jacó. Lá em Gênesis 36, versículo 12, a gente tem isso. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó.
O problema de Israel agora não era mais apenas interno, não era apenas o coração como o próprio inimigo, a luta contra a reclamação, a murmuração. Eles tinham agora um problema externo. Inimigos reais, com armas reais e com desejos reais de eliminá-los da face da terra. Essa seria a primeira batalha do povo de Deus antes de entrar em Canaã. A luta contra os amalequitas funcionou como uma preparação para aquilo que eles enfrentariam ao entrar em Canaã. Batalhas constantes. Em um futuro breve, ao pisar em Canaã, eles teriam que lutar e batalhar para herdar a terra. Não sabemos o motivo que fez os amalequitas atacarem Israel. Seria alguma intriga étnica do passado? Ou seria apenas os amalequitas, como nômades, protegendo as fontes de águas em Refidim? Porque Refidim funcionava como um oásis no meio do deserto. Então pensa, você faz parte de um grupo nômade que fica perambulando pelo deserto, você sabe que em Refidim tem uma fonte de água, fontes de água, e chega um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Você vai lutar para que eles não tomem conta daquele oásis. E aqui, irmãos, nós temos uma mudança de cenário. Israel até aqui, como eu já disse, jamais tinha lutado. Israel até então jamais havia entrado em guerra. Essa seria a primeira vez em que o povo de Deus teria que pegar em armas e lutar pela própria sobrevivência. E nesse momento, o inimigo externo era um problema a ser enfrentado. O que isso precisa nos ensinar? Que essa batalha de Israel com os amalequitas aponta para a igreja cristã na sua batalha espiritual. Israel já havia sido liberto do Egito. Nós já fomos libertos do pecado pela obra de Cristo. Israel agora seria tentado por meio dos inimigos externos. Nós somos muitas vezes tentados também por coisas externas, por causa do inimigo, do diabo e dos seus demônios, que fica ao nosso derredor nos tentando. Satanás continua tentando nos emboscar em nossa caminhada. Nossa luta, o apóstolo Paulo ensina isso, é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Não é à toa que Philip Ryken, um teólogo inglês, diz o seguinte, abro aspas, os problemas que vemos no mundo são apenas escaramuças. Escaramuças significa conflito de baixa duração ou conflito de baixa intensidade. Ou seja, os problemas que nós vemos no mundo são conflitos de baixa duração e de baixa intensidade no conflito espiritual cósmico entre Deus e Satanás. E aí a gente precisa lembrar de algo muito importante. Existem apenas 2 linhagens no mundo, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ou você acha que todo mundo é filho de Deus? Todos são criaturas, mas filhos de Deus, apenas aqueles que creem em Cristo e foram adotados por meio de Jesus. A luta, então, é sempre entre luz e escuridão, entre cristãos e ímpios, entre joio e o trigo, entre reino de Deus e o reino das trevas. Por isso que a Bíblia diz, se você ama o mundo, você odeia a Jesus. Diante disso, então, a pergunta que surge é, pastor, como enfrentar o inimigo? Versículo 9 e 10. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Ou seja, quando Israel percebeu que estava sendo atacado, Moisés ordenou a Josué que ele escolhesse homens para a batalha contra os nômades amalequitas. E aí eu preciso te lembrar que essa é a primeira vez que Josué é mencionado.
O povo sabia quem Josué era. Só que Josué não era um homem militarmente experiente. Moisés, sim. Porque você lembra no início do livro de Êxodo? Moisés foi criado no palácio egípcio. Moisés foi treinado e preparado em toda a ciência egípcia e toda a estratégia militar do Egito. Moisés tinha experiência de batalha, Josué não. E é interessante porque aqui a ordem se inverte. Quem vai para a batalha é Josué, que não é experiente. E aquele que é experiente na luta, na batalha, ele vai orar. Moisés ordenou que Josué escolhesse alguns homens para a luta, porque eles não seriam mais guardados apenas de uma forma extraordinária, porque quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles não entraram em luta, foi Deus que lutou por eles, eles só ficaram vendo e contemplando Deus lutar por eles. Aqui não, aqui eles não seriam guardados mais apenas de uma maneira extraordinária, mas por meio de uma ação ordinária. Eles precisariam lutar, e enquanto lutavam, Deus daria a vitória. Por isso que lemos na liturgia, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Enquanto então o povo pelejava, lutava, batalhava contra os amalequitas, Moisés, Arão e Hur, o texto nos diz, eles subiram para o alto do monte. O texto nos mostra que quando Moisés levantava as mãos, o que acontecia? Israel vencia. Quando as mãos de Moisés abaixavam porque ele estava cansado, os amalequitas venciam. O versículo 11 nos mostra isso. Josué, o nome Josué significa o Senhor é salvação. E Josué lutou com armas reais. Versículo 13 nos mostra isso. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então, os inimigos foram derrotados não de forma extraordinária. Não caiu fogo do céu, não veio anjo com espada. Mas eles morreram por meio de uma batalha, de uma ação ordinária. Irmãos, aqui está o perigo. Porque se fosse fogo caindo do céu, eles teriam certeza que foi Deus que deu a vitória. Mas como eles tiveram que entrar no embate, na luta, e eles venceram, havia o perigo de Israel achar que eles eram bons. Havia o perigo de Israel achar que eles eram fortes. Havia o perigo de Israel achar que eles eram militarmente invencíveis. É por isso que a figura de Moisés ela é importante. Porque enquanto Josué lutava no vale, Moisés orava no alto do monte. É fato, sim, que o texto não fala explicitamente que Moisés orava. Fala que ele erguia as mãos com o bordão de Deus. Só que os episódios que antecederam essa batalha entre Israel e os amalequitas nos mostra que Moisés ele tinha o hábito de levar a Deus em oração os problemas do povo. Não tem água, Moisés ora. Não tem comida, Moisés ora. Não tem água de novo, Moisés ora de novo. Foi assim em Mara, foi assim em Refidim. Moisés era um homem de oração. O ato de estender os braços ao céu com um bordão de Deus na mão revela que Moisés estava expressando sua dependência do Senhor, porque esse era o ato, e foi o ato que ele fez para abrir o Mar Vermelho. Esse foi o ato que ele fez com as pragas, sempre o bordão de Deus na mão. Nós hoje não erguemos um bordão, mas nós levantamos as nossas vozes em oração. Um teólogo, Ryken, diz o seguinte, abro aspas, Moisés entendeu que o que acontecia lá embaixo no vale, a luta, dependia daquilo que ele estava fazendo lá no alto da colina, a oração. Quando suas mãos estavam erguidas, Israel vencia. Quando suas mãos se abaixavam, os israelitas perdiam. Seu sucesso na batalha dependia da oração. Fecho aspas.
O que isso nos ensina, igreja? Que a gente se desvia da verdade para o erro, que prontamente reclamamos, que criamos confusão em nossos relacionamentos e facilmente ficamos desanimados. Por quê? Porque nós não somos um povo que ora. A gente quer lutar com a nossa força. A gente quer usar as nossas armas, ao invés de dependermos do Senhor. Quando o problema chega na sua vida, você tenta de tudo para resolver. Talvez a sua última ação, que deveria ser a primeira, é a oração. Só que Moisés não daria conta de tudo isso sozinho. O texto mostra para mim e para você que Arão e Hur, eles pegam uma pedra para que Moisés pudesse sentar e descansar. Versículo 12 mostra isso para nós. Versículo 12 diz que Arão e Hur, um de cada lado, eles seguraram os braços de Moisés para que o povo lá embaixo obtivesse vitória. E o texto diz que assim eles fizeram até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Irmãos, Israel não ganhou a batalha porque eles eram bons de batalha. Eles nunca lutaram antes. Eles venceram porque Deus deu a vitória e Deus usou a oração como uma arma de guerra. E é isso que acontece conosco. Vencemos nossas batalhas não porque somos bons e fortes, mas porque oramos e Deus, segundo o seu propósito, age em nosso favor. E aí eu preciso que você preste muita atenção nisso. Não é a oração que move a mão de Deus. Eu vou repetir para ficar bem claro. Não é a oração que move a mão de Deus. Mas, quando Deus age, Ele leva o povo a orar. A nossa oração, ela não é um ritual mágico. Pelo contrário, a nossa oração revela a nossa fraqueza e não a nossa força. A nossa oração mostra a nossa dependência e não a nossa autonomia. Vê, Josué lutou a responsabilidade do homem. Moisés orou na dependência da ação soberana. Dessa forma, Deus agiu na história, e é dessa maneira que Deus continua agindo na história. O que esse ato de Arão e Hur segurarem os braços de Moisés deve nos ensinar? Deve nos ensinar o quanto nós precisamos do outro na caminhada. Você não pode, vou repetir, você não pode trilhar o caminho até a eternidade sozinho. Você precisa do outro. Você depende do próximo. Arão e Hur se uniram, porque é na unidade que Deus concede bênçãos. Ou numa linguagem bem penteca, é na unidade que Deus dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Moisés, ele estava com as mãos erguidas aos céus, como um ato de intercessão pelo povo. Isso nos mostra a importância da oração como um elemento ou como um ato comunitário. Somos chamados a orar no nosso particular, no nosso privado, mas existe a importância da oração comunitária. Igreja, sabe qual que é a verdade? Sabe qual é a verdade? É que nós oramos muito pouco como igreja. As nossas reuniões de oração, entre aspas, é 5 minutos de oração, 30 de estudo, 5 de louvor. Nós oramos muito pouco. E aí, um comentarista diz algo muito interessante. Ele diz assim, abro aspas: se não pedirmos que Deus nos defenda, nossos membros serão divididos, nossos líderes cairão em pecado, nossos missionários deixarão de ver os frutos de seu trabalho e os perdidos não ouvirão o Evangelho.
tanto num sentido individual quanto comunitário, a negligência à oração significa a perda da guerra espiritual. Mesmo se lutarmos como Josué, não venceremos a batalha, a não ser que oremos como Moisés. Fecho aspas. Onde que Moisés estava? No monte. O povo estava no vale lutando e Moisés estava no alto do monte orando. Por que em cima do monte? Não é porque está mais perto do céu, não é porque subir o monte tem algo especial. Você gosta de orar no monte? Vai, não tem problema não. Você só não acha que a sua oração lá é mais ouvida do que a oração que eu faço tomando meu banho no chuveiro. Não. Moisés estava no monte em um lugar visível. Moisés sobe ao monte, por quê? Porque o povo lá embaixo, eles deveriam olhar para Moisés, ver as mãos erguidas e reconhecer que o líder dependia do Senhor. Porque isso seria a proteção para que o coração do povo de Israel não ficasse o quê? Soberbo. Nós não estamos vencendo a batalha porque a gente é bom ou porque a gente é forte. A gente está vencendo a batalha porque Moisés está orando e é Deus que está dando a vitória. Só que Moisés precisou de ajuda. Seus braços eram fracos, cansava e baixava, e lá embaixo a situação da guerra mudava. Moisés já não tinha um vigor suficiente, e ninguém tem um vigor suficiente para ficar o dia inteiro com os braços levantados. Moisés precisou de outros homens, Arão e Hur. E é interessante porque qual é o capítulo depois? É o capítulo 18 de Êxodo. E é justamente o capítulo onde Jetro, seu sogro, vai aconselhar Moisés a compor uma liderança para ajudar ele a cuidar do povo. Porque Moisés não poderia cuidar do povo sozinho. O líder sempre precisa de pessoas auxiliando na condução do povo de Deus. Irmãos, é em meio às fraquezas que clamamos a Deus e compreendemos a necessidade do outro. Se você passa por um problema e você nunca pede ajuda, é porque você é muito orgulhoso. Você acha que você consegue sozinho e você não consegue. Se Moisés, que era Moisés, pediu ajuda, por que não nós? E isso em toda a Escritura. Então, a fraqueza de Moisés era um sinal para o verdadeiro mediador e libertador, aquele que mesmo sendo Deus se fez homem, Jesus Cristo. Um comentarista diz o seguinte, abro aspas, sem dúvida, olha que interessante isso, sem dúvida, foi um grande encorajamento para o povo ver Josué diante deles no campo de batalha. Existe alguém que está nos liderando na guerra. E Moisés acima deles, no cume do monte. E aí esse comentarista diz, Cristo é ambos para nós. Cristo é o nosso Josué, o príncipe da nossa salvação, que luta as nossas batalhas. Cristo é o nosso Moisés, que no mundo superior vive eternamente intercedendo para que a nossa fé não esmoreça. Fecho aspas. E neste capítulo 17 de Êxodo, é muito interessante, não sei se você reparou, mas nesse capítulo 17 como um todo, nós temos duas realidades. A realidade daqueles que murmuraram, do versículo 1 ao versículo 7, e quiseram apedrejar Moisés. E a realidade daqueles que seguraram as mãos e os braços de Moisés. Aqueles que não murmuraram contra a liderança, mas caminharam juntos, sustentando os braços, cansado de seu líder. Quem é você? Você é aquele que contende? Você é aquele que murmura? Você é aquele que deseja matar a liderança? Ou você é aquele que segura os braços? Muitas vezes cansados dos pastores e presbíteros dessa igreja, como fez Arão e Hur. Quem é você em Êxodo 17? Quem sou eu em Êxodo 17? Porque às vezes eu estou mais para murmurar e querer matar. Quem somos nós? Irmãos, Refidim
é o lugar onde Deus trata o seu povo. É o lugar onde corações são revelados. É o local onde desejos desordenados são expostos. É o lugar onde o povo que desejou matar é o lugar onde o povo desejou matar Moisés, o líder. Mas Refidim também é, irmãos, o local onde o povo foi atacado pelos amalequitas e Deus agiu com proteção, ensinando ao povo a importância da dependência por meio da oração. Deus, por vezes, vai levar você para Refidim. E ao chegar lá em Refidim, não contenda com os líderes que Deus usa para guiar e te exortar. Creia na provisão divina e aceite ser guiados pelos homens escolhidos por Deus. No seu Refidim, não seja como aqueles que murmuram, no seu Refidim seja como Arão e Ur. União que promove bênção. União que promove vitória. Irmãos, o que é que isso precisa nos ensinar? Você tem passado por Refidim? Um tempo e um lugar de provação? Lembre-se que Deus é o seu provedor, e se for preciso, Ele tira a água da pedra. Mas nunca se esqueça que o Senhor é o seu protetor, aquele que dá vitória diante dos amalequitas. A pergunta não é porque nós passamos por Refidins. A pergunta é o que a gente faz quando nós chegamos no nosso Refidim particular. E a resposta que o texto nos dá é: lute como Josué e ore como Moisés. Ação e dependência. A nossa responsabilidade e a ação soberana de Deus. Um último ponto. E por que, irmãos, lute como Josué e ore como Moisés? Porque a vitória depende da oração. Porque a vitória depende de Deus. A vitória não depende de mim. A vitória não depende de você. O último e importante, então, ensino ao nosso coração está nos versos 14, 15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Quem se levanta contra o povo de Deus será apagado da face da terra. Onde estão os amalequitas? Cadê o Império Persa? Onde está o Império Romano? Onde estão os que perseguiram a igreja em toda a história? Estão mortos. E a igreja? A igreja permanece crescendo. Nós estamos aqui, a despeito de toda tentativa de destruir a igreja de Jesus. Moisés declarou no verso 15: o Senhor é a minha bandeira. Por que o Senhor era a bandeira de Moisés? Porque o Senhor estava com eles. O povo perguntou no versículo 7, lembra? Está o Senhor no meio de nós ou não? E o Senhor respondeu: com provisão, água da rocha, e com proteção, derrota dos amalequitas. Refidim, então, funcionaria como um sinal ao povo. Refidim deveria ajudar o povo a não se esquecer que o Senhor sempre estaria entre eles. Refidim seria um memorial para toda a igreja do Senhor em todas as eras. Tanto que o salmista, no Salmo 95, versículos 7 a 9, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. O povo de Deus aprendeu com o episódio de Refidim a não colocar o Senhor em prova. Moisés disse: o Senhor é minha bandeira, que no hebraico é Jeová Nissi. A palavra bandeira aqui, ela tem um sentido diferente daquilo que a gente entende hoje como bandeira. Como bandeira a gente entende que é uma haste com a flâmula, né, com um pano. Pastor Augusto
Reverendo Augusto Nicodemos diz assim, abro aspas, a palavra traduzida como bandeira é simplesmente e unicamente vara. O Senhor é a minha vara, o Senhor é a minha bandeira. Qual que é a importância disso? Porque quando Moisés estava no alto do monte, com o pedaço de madeira na mão, o bordão, aquele pedaço de pau na mão, as pessoas poderiam olhar para aquele bordão, para aquele pedaço de madeira, e achar que ele era mágico, e achar que o pedaço de pau era poderoso. É por isso que Moisés está dizendo, o Senhor é a minha bandeira. Ou, numa tradução livre, seria, o Senhor é o nosso bastão, o Senhor é o nosso bordão, é o Senhor quem nos dá a vitória, não é esse pedaço de madeira. O que isso nos ensina? Que muitos cristãos congregam em outras igrejas, e muitos cristãos podem chegar à nossa igreja, advindos de outras igrejas, que usam objetos como se esse objeto tivesse algum poder intrínseco. O povo de Deus não confia em água benta. O povo do Senhor não acredita em imagem de santo. Nós não temos o óleo ungido como algo que tem poder em si mesmo. Nós não acreditamos na rosa de Saron. Nós não acreditamos em nada disso. O Senhor, e somente o Senhor é a nossa bandeira. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos dá a provisão, é Ele quem luta por nós, é Ele quem nos defende. Cristo e somente Cristo. Mas muitos cristãos não têm o Senhor como sua bandeira. Não têm o Evangelho como bandeira. Mesmo dentro das igrejas e participando dos cultos. Para muitos, a política partidária virou bandeira. As ideologias seculares viraram bandeira. O prazer em uma cultura egoísta virou bandeira. O veganismo virou bandeira. A causa dos pets tornou-se a bandeira. O homeschooling agora é a bandeira da família. A tradição religiosa é a bandeira e não o evangelho. Todo mundo tem uma bandeira. Qual é a sua bandeira? Quem estabelece a sua identidade? Ou talvez, ao passar por uma crise, por um problema, por um tempo de sofrimento e angústia, você pode se perguntar, o Senhor está no meio de nós ou não? Quando a crise financeira chega, você diz no coração, onde o Senhor está? O Senhor está aqui ou não? Quando a saúde estremece, você questiona, cadê o Senhor? Ou quando você busca a Deus, você é fiel ao Evangelho, você ama a Cristo, você serve na igreja, você investe em missões, você ama sua esposa, você cria seus filhos no Evangelho, você sustenta a igreja local com o seu dízimo, mas quando a tormenta chega, você de pronto murmura, o Senhor está no meio de nós ou não? Irmãos, como nós somos falhos, como nós somos incrédulos, como rapidamente murmuramos, como rapidamente nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, como nosso coração é inclinado a colocar o Senhor em prova, a tentar o Senhor, como somos rápidos a matar os nossos líderes, como facilmente pegamos bons elementos da criação e fazemos dele a nossa bandeira. Seja uma pessoa, um objeto, uma ideia, um desejo. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fonte de água viva. Ele é o nosso maná. Ele é a nossa provisão. Jesus Cristo é aquele que luta por nós e Ele é o nosso eterno intercessor. Você já se rendeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você de fato foi encontrado pelo Senhor? Eu quero finalizar. Os irmãos da música podem vir. Irmãos, nós precisamos orar mais. Nós necessitamos orar mais para reclamar menos. Orar mais para depender mais do Senhor.
Orar mais para estarmos mais unidos como igreja. Orar mais para temer menos os problemas e as circunstâncias. Orar mais para experimentar mais intensamente a vontade de Deus sobre nós. Porque na oração nós encontramos paz. Porque na oração nós encontramos calma. Porque orar a Deus faz bem à alma. Porque falar com Deus nos satisfaz. Fica de pé e vamos cantar ao Senhor e fazer dessa canção a nossa oração.